Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no Apocalipse, o módulo de número 20, a abertura dos selos 1, 2, 3 e 4. Nós já colocamos o cavalo branco na abertura do primeiro selo saindo e vimos o cavaleiro, que é a besta entronizada. E quando ela foi entronizada, ela estava preparada para vencer, e vencer os santos. Então no Apocalipse capítulo 13, o versículo 2, diz: E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E aí, quando ele recebe essa autoridade, e é muito importante nós entendermos isso, a autoridade da besta, recebida da parte do dragão, é uma aliança. O texto em Daniel fala de um casamento, a uma aliança íntima, Dora, seja bem-vinda, há uma aliança entre o dragão e a besta. Eles são energizados. Então, viu a sua cabeça como golpeada de morte e essa ferida é curada. Então aqui é o que caracteriza a besta. Muita gente fica querendo enxergar a besta ou discernir a besta antes desse momento. É possível? Sim, é possível. Mas depois do arrebatamento, esta besta, ela vai chamar a atenção, porque o mundo estará se perguntando, afinal, cadê aqueles que estavam na terra e desapareceram? E aí, olha, eles vão olhar para esta besta e vão ver que ela passou por um processo de morte e ressurreição. Lembra de Isaac? Quando Abraão coloca Isaac no altar, ele levanta o cutelo para matar Isaac, e na hora que ele vai descer o cutelo, o que a Bíblia diz? Deus disse: não faça, Abraão. E aí ele para e olha para o lado e vê um cordeiro. O cordeiro morre no lugar de Isaac. E quando Isaac sai dali, a Bíblia considera que Isaac, ele sai ressuscitado. Por quê? Porque se Abraão continuasse a operação de descer a faca, Isaac estaria morto. Se ele é interrompido e um cordeiro está no lugar, então, por um processo de analogia, Isaac morre no lugar, o cordeiro morre no lugar de Isaac. Isaac passa da morte para a vida. Então, a besta, ela vai passar por um processo semelhante. Ela vai como que receber o impacto da morte e voltar à vida. E diante disso, a outra besta, agora a besta da terra, vai fazer com que toda a terra adore a besta do mar. Quer dizer, quem é a besta do mar? É um homem. Que homem? O homem do pecado, o filho da perdição. Esse indivíduo. Lembra de Judas? Judas, quando Jesus disse: faz o que tem que fazer, faça depressa. Isso lá no cenáculo. E quando Jesus diz aquilo para Judas, a Bíblia diz que Satanás entra em Judas. E Judas vai executar a venda de Jesus com Satanás possuindo ele. A besta vai fazer a mesma coisa. Faz com que os habitantes da terra adorem essa besta por causa da sua ferida mortal. E aí o apóstolo Paulo vem em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 4, e aqui é importante salientar isso: a besta não é o anticristo. O anticristo é o falso profeta. A besta é o que Paulo chama de o homem da iniquidade ou filho da perdição. Há uma probabilidade, eu não procuro não trabalhar muito com ela, mas tudo no texto indica, só que há uma dificuldade de fazer todo o encaixe disso, de que a besta e o falso profeta possam ser a mesma pessoa. Mas eu estou trabalhando, e até para o entendimento, como dois indivíduos distintos. Aqui está a besta, aqui está o falso profeta. Porque
Em 3 textos do Apocalipse é dito que o dragão, o falso profeta e a besta são lançados no lago de fogo e enxofre. Então a besta é um personagem, o falso profeta é outro. O falso profeta é o anticristo, a besta da terra é antes a besta escarlate. Então, esta besta, Paulo fala assim, virá apostasia e será revelado o homem da iniquidade. Nós estamos aqui com o período das 7 igrejas. Então vamos colocar aqui as 7 igrejas. A igreja 1, a igreja 2, a igreja 3, a igreja 4, a igreja 5, a igreja 6 e a igreja 7. Estas são as 7 igrejas olhando no cruzar dos séculos. A 6ª igreja e a 7ª igreja, elas estão no mesmo período histórico. A 6ª igreja, esta igreja, a 6ª, ela tem a promessa do arrebatamento. A 6ª igreja. A 7ª igreja é a igreja que põe Jesus para o lado de fora. É a igreja apóstata. É a igreja desta apostasia que está sendo dito aqui. Agora, tente entender uma coisa. Quando nós falamos da apostasia, nós não estamos falando dos desigrejados. Apostasia no meio cristão não se dá com os indivíduos que saem para fora do templo da igreja, da instituição da igreja. A apostasia de que Jesus faz, ela acontece dentro do templo, ela acontece dentro da igreja. Nós estamos vivendo uma época em que a maior parte das pessoas que assentam num templo físico para ouvir o pastor falar, todo o ambiente é apostatado da fé. A Bíblia está sendo pregada, o ensino da Bíblia está sendo transmitido, o conteúdo é completamente diferente do evangelho que Jesus pregou. Quer dizer, a apostasia está dentro da igreja. E nesse período, ou seja, nesse período aqui, será revelado. Se vai ser revelado, significa que vai surgir um homem aqui, e esse homem, ele vai ser revelado. Ou seja, vai ser possível discernir, provavelmente ainda antes do arrebatamento, esse indivíduo que depois do arrebatamento vai receber a ferida mortal e vai se tornar na besta. Agora, esse indivíduo, ele é visto como o homem da iniquidade, o filho da perdição, que recebe da parte do dragão a autoridade. Então, esse indivíduo, ele é o 8º rei. Por que ele é o 8º rei? Ele é o 8º rei porque ele sai dos 7 reis. Quem são os 7 reis? Os 7 reis estão aqui atrás. Ó. É o Egito, depois é a Assíria, depois a Babilônia, depois Medo-Persa, depois a Grécia e depois Roma. Esse indivíduo